Estamos aqui no canal César Cidade Dias falando de Grêmio. E é legal a gente contar algumas histórias. E uma das situações que mais me pedem é para contar a verdadeira história do caso Ronaldinho, o retorno de Ronaldinho ao Grêmio naquele fatídico janeiro de 2011, que nós começamos um pouco antes. E aí eu vou contar rapidamente a história para que termine com essas especulações, o que funciona, como funciona a história do retorno de Ronaldinho. Ronaldinho, para todos, um grande jogador, saiu daqui, formado na base, quem não conhece, o gênio do futebol, fez toda uma história, saiu muito mal do Grêmio quando foi vendido, quando acabou indo para o Paris Saint-Germain. Só que a gente acabou criando algum tipo de relação. Eu tinha uma relação, e tenho uma relação muito forte com o meu primo irmão, Alexandre Paradedo, um velejador, que é muito amigo do Ronaldinho, até hoje. E a gente, durante o período em que o Ronaldinho fez sucesso na Europa, a gente, quando nos encontros da família, eu dizia, pô, Xande, o Ronaldinho precisa voltar pro Grêmio e tal. E a gente sempre brincava com essa história, fazia muita brincadeira com isso. E em setembro de 2010, quando nós ganhamos a eleição, nós fizemos um conjunto político que nós sabíamos que iríamos assumir o departamento de futebol através do Antônio Vicente Martins, que era um dos líderes do nosso movimento, que fez ali uma composição política com o grupo encabeçado pelo presidente Paulo Odoni. E aí, naquele dia, no dia 15 de setembro de 2010, nós sabíamos. E eu peguei o telefone brincando e liguei para o Xande. E disse, Xande, podia me reunir com o Ronaldinho, com a Assis, porque algo me diz que a gente pode tentar. E o Xande, vou ver e tal. Aquilo passou uns 5, 6 dias, e o Xande me retornou dizendo o seguinte, olha, eu acho que dá para tu conversar com ele sim. E aí, então, eu liguei para o Emerson Rosa, o Emerson, capitão da seleção, ex-jogador do Grêmio, muito meu amigo, e pedi para o Emerson intermediar uma conversa com o Assis. E no início de outubro, 3 ou 4 de outubro, nós nos reunimos, eu, o Emerson e o Assis, na sede da empresa, das empresas do Assis, que fica na Avenida Cavalhada, ali na Zona Sul. Aí fomos lá e fiz a seguinte pergunta para o Assis. Assis, no caso do Ronaldinho querer voltar para o Brasil, qual a possibilidade do Grêmio se habilitar a trazê-lo? Essa foi a pergunta. O Assis ficou com aquela demanda, nós fomos embora. 3 ou 4 dias depois, o Assis ligou para o Emerson e disse o seguinte, eu quero conversar com vocês. Então, nós voltamos lá, mesmo lugar, 3 ou 4 dias, perto do dia 10 de outubro. E disse o seguinte, o Ronaldinho quer voltar para o Brasil e no Brasil ele só joga no Grêmio. Façam uma proposta. Nesse mesmo dia, o Assis me mostrou o contrato que ele tinha com o Milan, que girava em torno, números fixos, na casa de 6 milhões de euros por ano. Eu voltei para casa, liguei para o Antônio Vicente Martins e disse, fiz uma movimentação minha, mas eu preciso dividir contigo, para que tu passe para o presidente Paulo Odoni, se assim tu entender correto, mas a loucura é essa. Disse para ele, tem essa situação assim, o Vicente, em princípio, ele ficou um pouco reticente, mas disse, vamos tentar. E aí nós fomos no presidente Paulo Odoni. Em princípio, o presidente Paulo Odoni nos chamou de doidos, especialmente para mim, mas o presidente Paulo Odoni é um homem muito de ouvir, de sentar, de conversar, de refletir sobre tudo, e disse o seguinte, façam a movimentação, mas não me movimentem nesse aspecto, deixa eu me preocupar com outras coisas. E assim nós fizemos. Aí o Antônio Vicente Martins começou a entrar também nas reuniões. Nós fomos a mais uma, e quando nós fomos na terceira reunião, a discussão já foi mais legal ainda. O Assis nos abriu que tinha uma proposta do Flamengo, que tinha uma proposta do Palmeiras, inclusive nos mostrou. E o Assis sempre foi muito correto nessas linhas, ele ia lá e mostrava. Então, depois na evolução da conversa, a gente vai mais ou menos falar sobre isso. Aí, já outubro, final de outubro, início de novembro, a coisa caminhando, já tinha falado, inclusive, com o Ronaldinho, da vontade dele de fazer. Aí nós colocamos o Ricardo Von Tobel, que era vice-presidente, seria vice-presidente. Ele achou sensacional a ideia e passou a desenvolver um projeto de marketing para que a gente pudesse viabilizar a volta do Ronaldinho para o Grêmio.
Qual era a ideia de trazer o Ronaldinho para o Grêmio? A ideia era exatamente refazer a relação Ronaldinho-torcida tricolor. Essa era a ideia. Porque a gente entendia que aquela situação poderia ser contornada, aquela primeira situação, então a gente pensou, pô, vamos fazer isso para diminuir, enfim, para tentar refazer a relação, porque o Ronaldinho era uma marca mundial e a gente entendia que ele poderia sim refazer a relação com o torcedor do Grêmio, que naquele momento o Internacional tinha sido já campeão do mundo, tinha sido campeão da América, estava às portas aí de jogar o segundo Mundial, que depois tem uma curiosidade muito legal que eu vou contar para vocês, que ainda não tinha tido o jogo do Mazembe, e o Ronaldinho tem uma passagem muito legal, e aí a gente pensou, pô, vamos balançar essa árvore que é toda ela vinculada a Colorados, essa é uma geração que vai ser colorada, só que é difícil tu ter o Ronaldinho, tu poder usar ele, e tu mexer com essa estrutura dizendo o seguinte, pô, eu vou torcer pro time do Ronaldinho. Essa era mais ou menos a ideia, a gente queria refazer a relação Ronaldinho-Grêmio. E aí, por aí a gente fez. O Ricardo Vontobel entrou na parada e o negócio se desenvolveu. E se desenvolveu de forma maravilhosa, porque as ações do Vontobel colocaram, de certa forma, uma ideia de grande negócio, mas de um negócio viável. O Ronaldinho ganharia, para vocês terem uma ideia, na casa de 2 milhões por mês no Grêmio. Ou seja, seria um contrato muito parecido com o contrato do Milan. Só que o Grêmio gastaria quase nada. Porque os parceiros, quando entenderam o tamanho do negócio que nós estávamos propondo, eles iriam entrar, dentre eles, por exemplo, a Coca-Cola Mundial, que faria, para vocês terem uma ideia de como o negócio era legal, seria um contrato até a Copa do Mundo, e o Ronaldinho seria Copa do Mundo no Brasil, né? Seria um negócio de 3 anos e meio, e o Ronaldinho seria como uma espécie de garoto propaganda da Copa do Mundo no Brasil, ou seja, tudo caminhava de forma muito boa para o Grêmio. O Grêmio gastaria, tiraria dos seus cofres na casa de 300 mil reais. Assim, o dinheiro de hoje seria o contrato de um meio-lua, imagina só. Então seria um bom negócio do ponto de vista de estrutura de marketing, seria também um negócio muito legal para o torcedor, e a gente entendeu que poderia avançar nisso. O presidente Paulo Odoni, de certa forma, incorporou isso, nos deu muita força, foi muito parceiro nisso, e a coisa se desenvolveu. E aí a peculiaridade do Mazembe, aí o negócio andou, veio o jogo do Mazembe. E estávamos eu e o José Simões, nosso eterno, saudoso parceiro, vendo o jogo lá no Olímpico, ainda no departamento de futebol do Olímpico. O Inter perdeu o jogo, e nós tínhamos uma reunião no sítio do Assis, um dos sítios do Assis, lá na zona sul de Porto Alegre, lá no antigo Teresópolis, onde era a sede campestre do Teresópolis Tênis Clube. E aí nós fomos lá. E nisso tinha aqueles Nextel, aqueles telefones de Nextel, e ele falou, e o Ronaldinho conversou conosco. E o Ronaldinho, ele abre o dia e diz assim, Mazembe Day, pessoal. Ou seja, o Ronaldinho muito gremista, dizendo, tô feliz com o Inter, enfim. E a coisa caminhou muito bem. Mas aí chega o mês de dezembro e começa muita questão envolvendo contratos. Vários contratos, advogados já envolvidos. Aí o assunto vazou. Lá no final, quase 25, quase Natal, acho que 1 ou 2 dias antes, vazou através de uma matéria feita por Luiz Henrique Benfica, que ligou para o presidente Paulo Odoni, que acabou não tendo como negar. Lembrando que nós seguramos essa informação em várias mãos por muito tempo. E isso foi muito importante, mas vazou. E quando vazou, a coisa começou a travar. Curiosamente travar, porque, e aí depois a história, ela ensinou de forma dura, mas ela ensinou que quando ele trava o negócio, quando o negócio tranca, a gente começou a se assustar, porque eram pedidos do Assis de várias pequenas coisas, pequenos contratos, e eu tinha uma tranquilidade, porque do ponto de vista financeiro, o nosso contrato era maior do que o do Palmeiras. O Palmeiras girava em torno de 750 mil, e o Flamengo girava em torno de 1.200.000. E o Grêmio girava em torno de 2 milhões. E aí as pessoas dizem, mas como é que pode 2 milhões? Não, é porque pro Grêmio tudo era diferente. Tudo era diferente. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente abriu para o fornecedor de material esportivo quem seria e como seria, ele dobrou o contrato. Quando nós falamos para a Coca-Cola fez isso. E nós tivemos 6 ou 7 parceiros nessa linha, que dobrariam os contratos de publicidade com o Grêmio. Então, tudo era muito amarrado, tudo era muito movimentado. Lembrando que a pesquisa de mercado que se tinha com o Ronaldinho na época indicava que a marca dele fora do ambiente do Rio Grande do Sul
era maior que a marca do Grêmio. Então a gente tinha que entender o tamanho desse negócio e nós compraríamos também a imagem dele para desenvolver. Então era um negócio muito legal, muito bem pensado por pessoas muito inteligentes, encabeçadas nesse caso aí do ponto de vista de marketing por Ricardo Von Tobel, nada mais, nada menos, Ricardo Von Tobel, que fez todo um trabalho muito legal nesse sentido. Só que o negócio começou a travar em pequenos pedidos de contrato. Aí surgiu, o Flamengo aumentou, não a proposta, mas aumentou a parte de discussão, foi no Milan, criou alguns problemas. Lembrando que o Assis sempre dizia para nós o seguinte: não se preocupem com o Milan, esse é um problema meu. Não se preocupem com o Milan, esse é um problema meu. E nós entendíamos que deveria ser um problema dele mesmo, porque se tivesse muito envolvimento financeiro na questão do Milan, a coisa não caminharia. Então, o negócio foi sendo desenvolvido nesse aspecto. Aí veio a famosa coletiva lá no Copacabana Palace. E ali a gente começou a achar, então não tá legal isso, porque ali o Ronaldinho foi aquela coisa da torcida do Flamengo, e a gente começou a achar que estava perdendo o negócio. Só que nós não tínhamos ganhar ou perder o negócio. Para nós nós estávamos sendo muito transparentes na discussão. Nós queríamos resolver um problema e a gente imaginou que a discussão fosse também do ponto de vista humano, que era resolver um problema que é difícil de resolver. Que tu criar uma relação com o torcedor é difícil. E o Ronaldinho tinha coisa queimada com o torcedor, a gente imaginou que Porto Alegre era a cidade dele, que o Grêmio era o clube dele, e que as coisas iam se desenvolver nesse sentido. E assim, esse foi o raciocínio. Foi um raciocínio muito mais em cima das questões humanas, muitas vezes, do que propriamente das questões de contrato. E assim a gente desenvolveu, sempre de forma muito transparente. E aí surgiu aquela coletiva que ficou muito ruim. E os contratos foram se arrastando, se arrastando, se arrastando. Aí veio o fatídico dia, aquela sexta-feira das caixas de som. Que vem o quê? O contrato estava redigido, estava assinado, o 10º contrato. Estava lá, estava redigido, estava assinado, estava montado. E aí veio a informação do Rio de Janeiro que ele estaria vindo, sexta de manhã, para Porto Alegre. Ele não veio. Quando ele não veio, veio um pedido de um reparo no contrato. E o pedido era uma coisa ridícula. Era um camarote no Estádio Olímpico. Por um contrato de quase 100 milhões de reais, 4 anos. Um camarote no Olímpico beirou a loucura. E aí o presidente Paulo Doni disse, tô fora, sai fora. E aí tem algumas passagens que são muito complicadas e que depois a gente conseguiu compreender. Não era dinheiro, não era negócio, não era nada. Era vontade do Ronaldinho. O Assis nada mais estava fazendo ali do que tentando protelar para convencer o Ronaldinho a vir. Quem não quis vir foi o Ronaldinho, não foi o Assis. Essa história de que o Assis não quis... Não, o Assis foi uma figura que ele tentou resolver os problemas. Tentou resolver os problemas. Ele não conseguiu convencer o Ronaldinho a vir. O Ronaldinho deve ter pensado o seguinte, eu vou sair do Rio de Janeiro, tenho meu filho aqui, eu não quero ir para lá. E ele tem todo o direito de fazer isso. Podia ter feito lá em setembro, outubro, mas fez em cima do laço, o que determinou mais problemas para ele com relação ao torcedor. Mas foi ele que não quis. Foi ele que não quis. Tem uma passagem muito difícil naquele sábado de manhã, pré-coletiva, quando o Paulo Doni decidiu, e com razão, ele disse, acabou essa história, que ele disse assim, eu não quero mais porque eles estão nos enrolando. E aí o Assis pedia muito, César, vamos tentar. Eu disse, não, deu, acabou também, o Paulo Doni não quer mais. Nesse dia eu estava em casa, no sábado de manhã, e o meu filho pequeno ainda, tinha 6 anos, 7 anos, ele pegou e trouxe o cofre de dinheiro, cofrezinho que ele tinha, aqueles cofres de criança, e disse, pai, eu te ajudo a pagar o Ronaldinho. Naquele dia eu vi que estava tudo errado. Porque quando a gente tem uma mensagem dessas de uma criança que fez toda a interlocução de forma, com a ingenuidade de uma criança de 7 anos, a gente vê que estava tudo errado. E aí eu me arrependi um pouco, porque naquele momento eu disse, não era dinheiro. Eu não consegui passar a mensagem. E eu não consegui passar a mensagem para ninguém. Porque se a discussão era dinheiro, não era o que a gente estava discutindo. A gente estava discutindo outra coisa. Apesar de o contrato do Grêmio ser maior. As pessoas perguntam, por que o contrato do Grêmio era maior? Porque o Ronaldinho e o Grêmio é muito diferente do Ronaldinho Flamengo, do Ronaldinho Palmeiras, do Ronaldinho qualquer outro clube. O Ronaldinho com o Grêmio tinha uma relação de construção histórica de um jogador que foi criado aqui desde os 9 anos de idade. O Ronaldinho nunca vai ser maior que o Zico no Flamengo, nunca vai ser maior
do que, enfim, Ademir, qualquer outro grande ídolo do Palmeiras, e assim a gente vai construindo. Então a gente imaginou que naquele momento a história fosse contar dessa maneira, mas não contou. E quando não conta, nós temos que ter tranquilidade para entender, para compreender, para pensar que a gente errou. E eu confesso que eu errei. Eu imaginei uma coisa, eu tinha uma ideia e errei. Mas dentro da linha, a história é essa, rápida, a gente contou aí pouco mais de 10 minutos, a história é rápida, é essa, não é boa, mas para mim qual a lição que fica? A lição que fica é que a gente pode pensar o melhor, mas a gente precisa conhecer as pessoas para pensar. E eu imaginei que o Ronaldinho pudesse pensar como a minha cabeça. E ele não pensou como a minha cabeça, ele pensou com a cabeça dele. E aí ele tem toda a razão em decidir que não queria vir para Porto Alegre. Eu entendia que aquela coisa, nada fosse mais importante para ele do que refazer a relação com a cidade dele. Para ele, não. E ele não fez, hoje ele vive no mundo, ele é um cidadão do mundo, dentro da capacidade dele de entender, e foi isso que aconteceu. Veio aquela coletiva, a coletiva vocês todos conhecem, o Paulo Odoni disse que não deu, que tentou o negócio, que pensou isso, mas não deu, e a história ficou com essa mágoa. O Ronaldinho nunca mais vai jogar no Grêmio, nunca mais vai fazer a sua relação com o Grêmio, e a gente tentou. Ficamos lá, alguns me chamam de homem das caixas de som, que nada mais foi do que uma ação do marketing de prever a chegada de um grande jogador. Acontece, é triste, acontece, mas nós tentamos. Hoje eu confesso para vocês que eu me sinto um pouco perdedor por não ter conseguido concretizar aquilo, porque era um sonho que eu tinha desde sempre e de certa forma tentei construir isso junto com o Antônio Vicente, com o presidente Paulo Odoni, com o Ricardo Von Tobel, que foram muito fortes, foram muito parceiros naquele processo, e as coisas acabaram não acontecendo. Então o que fica é, quem não quis vir foi o Ronaldinho. Não coloquem a culpa no Assis, porque o Assis foi só foi a tentativa dentro disso de tentar construir aquela situação. Tenho certeza que ele tentou durante muito tempo fazer isso e não conseguiu. É triste, aconteceu para muitos, é uma grande alegria que o Ronaldinho não tenha voltado. E acho que, de certa forma, no final da história, muitos desses que defenderam que ele não voltasse tinham toda a razão. Eu já, inclusive, pedi desculpas muitas vezes para o Romero Bellini, para o Nestor Rain, que foram grandes defensores disso, mas confesso para vocês que eu achava que esse era o caminho, que seria legal para o Grêmio, legal para o Ronaldinho, que ele voltasse. Mas ele não quis, e é assim que a vida funciona. Essa foi uma das histórias. Tem outras para contar aí, vou contar, mas essa todo mundo estava pedindo, por isso é que eu fiz esse vídeo. Gostaria muito de pedir que esse é um papo de gremista para gremista. O canal é César Cidade Dias falando de Grêmio no YouTube. Curtam, compartilhem, dividam com as pessoas, dividam com os gremistas. Vamos fazer desse espaço um sucesso. Um abraço e até a próxima. Hoje tem jogo, a gente vai falar sobre isso também. Bye.